Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Diletos irmãos e irmãs, de uma forma toda carinhosa, a igreja todos os anos, no dia 29 de junho, celebra os apóstolos São Pedro e São Paulo. De Pedro, a igreja tem a fé. De Pedro, a igreja tem os ensinamentos. E não se contentando só com esse dia de hoje, a igreja todos os anos, no dia 22 de fevereiro, celebra a festa da Cátedra de São Pedro. Ensinamentos prodigiosos para o nosso crescimento de fé. Não se contentando com esse dia, a igreja no dia 25 de janeiro celebra a conversão de São Paulo. E a igreja, assim como tem os ensinamentos de Pedro como uma preciosidade, a igreja também tem a missionariedade de Paulo como algo inerente à sua fé. A igreja é missionária. A igreja sabe o que prega, sabe o que anuncia. Em meio a esse mundo que nós vivemos, onde cada um se diz dono da verdade, um mundo cheio de ideologias, de filosofias, de pontos de vistas, muitas vezes estranhos, aqueles que não vão aprimorar a fé, ficam como que um barco à deriva, sem saber em que direção prosseguir, sem saber a quem seguir, sem saber onde verdadeiramente depositar a confiança e dar a credibilidade. A igreja católica, ela é apostólica desde o seu início. Nosso Senhor funda a igreja sobre a figura de 12 homens, humildes, porém apaixonados por Deus. A igreja, ao ser fundada sob a figura de 12 homens, Nosso Senhor está dizendo à igreja qual é a sua verdadeira missão. Essa é a nova Israel, essa é a nova Sião, essa é a nova Jerusalém, é ser para nós porta do céu, caminho de esperança, vivência caritativa. É a igreja a nos anunciar Jesus Cristo, que é o único bem precioso que nós possuímos. A igreja nos diz: edifiquemos a nossa fé sobre a fé apostólica. Edifiquemos a nossa fé sobre essa fé que Pedro professou e que é preciosa e inerente ao nosso caráter católico. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Senhor, Tu és o enviado, Tu és o ungido, Tu és o Filho daquele que reina sobre nós e nos mostra o caminho a seguir. Nosso Senhor, ao ver a fé daquele homem, que não era humana,
ao ver a fé daquele homem, que não era uma fé puramente de catequese, mas uma fé inspirada pelo Espírito Santo de Deus, revelada pelo Pai. Nosso Senhor vai elogiar Pedro e vai tornar público aquilo que desde sempre ele sabia, porque Ele é Deus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Esse elogio de Cristo é algo precioso a nós. Por quê? Porque nosso Senhor aqui está nos dizendo que a fé que eu professo e a minha vida entreguei, que a fé que todos os dias você busca conhecer e amar, não é humana, mas divina. Não é uma fé construída sobre ideologias humanas. Não é uma fé construída de modo algum sobre experiências humanas, não. Mas uma fé totalmente divina, totalmente santa. Feliz és tu, Simão. Que felicidade, Simão. Que felicidade, São Pedro, de ser verdadeiramente o escolhido para nos mostrar a fé católica, a fé apostólica. Quando nós professamos a nossa fé todos os domingos, eu creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, que são as 4 notas essenciais da eclesiologia, ou seja, da ciência que estuda a Igreja. Nós estamos inseridos no pensamento, no sonho, na instituição que Jesus Cristo sonhou, deixou e fundou. Não uma igreja fundada de acordo com os princípios humanos. Por isso que muitas vezes essa fé que nós vivemos, ela parece ser algo inacessível, distante, aos olhos de muitos hereges de plantão, uma fé utópica, aos olhos de muitos baluartes do conhecimento mundano, uma loucura. Mas aos nossos olhos apaixonados, aquilo que nós temos de mais sagrado, de mais santo. É por isso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que nós devemos todos os dias buscar conhecer essa fé de São Pedro, antes de sairmos em missão, antes de sairmos querendo converter o mundo, devemos primeiro sentar aos pés de nosso Senhor e deixar nosso Senhor catequizar o nosso coração, nos transformar, assim como Pedro, para que não tenhamos a atitude de Judas, que mesmo sendo catequizado pelo Senhor como Pedro, não abriu o coração, não se deixou moldar pelo Senhor, não se deixou encantar pelo Senhor. E existe coisa melhor no mundo que vai colorir a nossa vida do que viver encantado com algo ou com alguém. E esse nosso encanto que vai colorir a nossa vida é um encanto divino, em termos consciência de que viemos de Deus, que devemos caminhar em Deus, e que para Deus haveremos de voltar, e que esse nosso amado, que enche os nossos olhos, que nos encanta, que nos dá esperança, nunca vai nos decepcionar. Só que nosso Senhor,
nesse elogio que ele faz a Pedro. Nosso Senhor aqui, ele troca o nome de Simão. Simão, tu serás a partir de hoje Pedro. E eu acho tão bonita a fé católica, porque sempre nas Sagradas Escrituras que Deus trocou o nome de alguém, esse nome, o novo nome, sempre caracterizou a nova missão dada por Deus. E aqui, Simão passa a ser a rocha, passa a ser a pedra que a igreja vai ser edificada. Eu não sei se vocês sabem, mas só a título de conhecimento histórico, a igreja mais importante do catolicismo, ela está construída sobre a sepultura de Pedro, onde Pedro morreu, na colina vaticana, na cidade de Roma. A igreja construiu a basílica que leva o nome desse apóstolo, Basílica de São Pedro. E lá a igreja construiu o seu templo mais formoso, mais grandioso, para dizer que, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, como nos diz Davi nos seus salmos, foi a pedra que os pedreiros rejeitaram, sendo ele a cabeça invisível da igreja, Pedro também é essa pedra que os pedreiros rejeitaram, só que a cabeça visível da igreja. E 2000 anos se passaram, e ainda continuamos pregando, vivendo, anunciando a mesma fé de Pedro. Aquele Pedro feliz ao anunciar que ele era o Messias, que ele era o Senhor. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre a fé de Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É por isso que até hoje nós continuamos crendo que Jesus não é um profeta, que Jesus não é um ser iluminado, como dizem alguns agnósticos. Não, mas que Cristo é verdadeiramente o Verbo encarnado, o Filho de Deus, o enviado do Pai, o ungido, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. É uma pena tão grande que muitos, eu vou chamar de sabidos, que muitos sabidos do mundo não venham prescrutar com dignidade as Sagradas Escrituras nesse capítulo 16 do Evangelho segundo São Mateus e descobrir que a Igreja Católica é a única, é a verdadeira, é a santa, verdadeira porque veio de Deus, santa porque quem conduz a igreja é o 3 vezes santo, o Santíssimo Senhor, apesar dos meus pecados e dos vossos também. Essa igreja que o inferno não pode destruí-la, porque é divina, porque é de Deus. Essa igreja que tem o Senhor como fundador. Por isso que a doutrina católica, ela não entra em contradição. Aquilo que Pedro pregou, anunciou há 2000 anos atrás, é aquilo que eu hoje creio, com os meus 37 anos de vida, é aquilo que você crê, é essa fé que nós propagamos,
é essa fé que nós vivemos, é essa fé que nós buscamos conhecer e ensinar, apesar da nossa fragilidade, mas isso não é problema, porque Pedro também era fraco, porque Pedro também era falho. E se existe um apóstolo que divinamente anunciou a fé, foi o apóstolo que infelizmente, diabolicamente, não queria a morte do Senhor. Feliz és tu, Simão, afasta-te de mim, Satanás, porque tu não estás pensando como Deus, mas como os homens. Por isso que essa fragilidade faz parte do ser da igreja. A igreja não foi sonhada por Jesus para os santos, não, mas para homens frágeis, pecadores como eu, como vocês. Por isso a igreja nos pede a confissão. Por isso a igreja nos pede que contristemos o nosso coração. Por isso a igreja nos pede para que façamos penitência, para que sejamos obedientes, para que sejamos amorosos e dóceis à ação da palavra, à ação da Eucaristia, à ação espetacular do Espírito Santo de Deus. E eu, Pedro, te darei as chaves do reino dos céus. Meus irmãos, isso aqui não é criação da igreja. Não foi a Edir Macedo que nosso Senhor entregou as chaves da igreja, nem muito menos a Valdomiro Santiago, nenhum outro pastor que funda uma igreja segundo os seus princípios humanos, mas a Pedro, que hoje nós cremos que o seu sucessor é o Papa Francisco, que governa a igreja, que nos conduz. E essa igreja que sempre é uma causa de contradição no mundo. Por quê? Porque é conduzida não por critérios humanos, porque vejam bem, se a igreja afrouxasse a sua doutrina, se a igreja mudasse conforme o samba do momento, essa igreja perderia a sua legitimidade de ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que muitas vezes a doutrina ela é antipática, porque a igreja nos mostra que o caminho da nossa salvação é entrar pela porta estreita, viu? Não é entrar pela porta larga, não. Porque o que mais existe no mundo são filosofias e ideologias que cada um pode seguir segundo os seus critérios. Hoje, a fé no mundo é a mesma coisa de você ir no supermercado e pegar aquilo que quiser. E se quiser até bolar na neve, você pode ir para a igreja bola de neve. Vejam, é preciso que nós entendamos que não é porque você não consegue viver a fé, não é porque eu sou pecador, você é pecadora, que nós não estamos na igreja santa. Por quê? Porque ela é santa, fundada para homens pecadores. E é tão bonito, porque essa resposta o próprio Senhor nos diz: quem pecado não tiver, atire a primeira pedra. E quem não tem pecado, meu Deus do céu, nesse mundo que nós vivemos, que nos leva o tempo todo a pecar, a errar. E não é porque nós pecamos que a doutrina é pecadora, e não é porque nós erramos que a doutrina erra, não. A doutrina da igreja não é contraditória, por isso antipática aos olhos do mundo. E tudo, Pedro, que tu ligares na terra, será ligado nos céus. Sim, porque a igreja precisa de um ponto de unidade, de alguém que diga isso é correto, isso é errado, alguém que venha legitimar aquilo que Pedro creu, aquilo que Sisto, que Cornélio, que Cipriano, que Formoso,
que Agapito e que tantos outros creram, que um Gregório Magno da vida, que um Paulo VI, que um Pio XII, que João Paulo II, que um Bento XVI, que Papa Francisco creem, é aquilo que nós cremos, é aquilo que verdadeiramente nós depositamos a nossa fé e que tem por objetivo nos levar aos céus. A igreja nunca será no mundo maioria. Embora nós aqui do Ocidente temos a graça de sermos de maioria católica, mas a igreja nunca será a maioria. E o que importa para a igreja é que sejamos fiéis. E o que importa para a igreja é que lutemos pela fidelidade. Existe, meus irmãos, uma palavra que nos dá uma tranquilidade tão grande no quesito doutrina do que essa daqui não existe. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Simples. Aquilo que nós vivemos aqui deve nos levar aos céus. Aquilo que nós cremos aqui é aquilo que nós devemos crer por toda a eternidade. Só que hoje as pessoas lembram muito de Pedro, mas esquecem também de Paulo, que hoje também a igreja comemora São Paulo, a sua pregação, a sua santa conversão. E vejam a tônica que a liturgia nos dá hoje, na segunda leitura, onde Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer assim: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Vocês devem saber que São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e São Paulo foi decapitado. Os dois morreram lá onde está construída a Basílica de São Pedro no Vaticano, no mesmo lugar. Pedro ali e um pouquinho mais distante, onde está construída outra Basílica de São Paulo fora dos muros, o lugar onde Paulo foi decapitado em Roma, os dois. E aqui Paulo já vai sinalizando a sua morte. Só que Paulo aqui diz uma coisa tão bonita, e é com essa ideia de Paulo, com esse pensamento, que eu quero desenvolver rapidamente a segunda parte da minha prédica hoje. Olha aqui: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que combate é esse? É o combate para vivermos genuinamente na fé da igreja, para provar para nós mesmos que aquilo que nós cremos é verdadeiro. É eu, enquanto cristão, permanecer na fé da igreja. Sou eu, enquanto homem de Deus, em meio às dores, às dificuldades da vida, não abandonar a doutrina, combater o bom combate. Por que, padre, um bom combate? Porque é o combate mais precioso da minha vida, é o combate da minha salvação. Meus irmãos, vejam bem, fé não é brincadeira. Eu já encontrei pessoas que dizem assim: ah, mas eu vou para a igreja tal porque eu me sinto bem. Se fosse assim, Pedro teria ido embora da igreja católica, porque foi preso. Se fosse assim, os apóstolos todos, ao irem derramando sangue, teriam abandonado o evangelho para seguir o próprio evangelho.
Nós não devemos simplesmente estar onde eu me sinto bem. Eu lembro de uma mulher, eu não vou falar porque isso não sei onde vai chegar essa pregação, mas eu lembro de uma mulher que ela vivia na igreja católica, na minha meninice, passou para uma igreja protestante, depois passou para outra igreja protestante, depois passou para outra igreja evangélica, que já deve estar na 4ª ou na 5ª, e mais ou menos uns 21 anos. E eu vou só observando, de longe, olhando, quando encontro alguém conhecido, vou fazendo perguntas, mas tantos lugares. E por que isso? Porque falta o entendimento que o problema não está em mudar de igreja, mas está em mudar de vida. Que o problema não está na igreja, mas está em mim. Que eu não posso desistir da igreja porque eu vejo a cara feia de alguém, mas eu preciso entender que eu estou na igreja por nosso Senhor, lutando para alcançar a minha salvação, lutando para vencer todos os dias e chegar à santidade de vida. Combati o bom combate. É preciso lutarmos contra a preguiça, contra a inveja, contra a ira, contra os pecados luxuriosos da carne. É preciso todos os dias lutar para conhecer a doutrina, tirar as dúvidas do meu coração, me certificar das coisas de Deus, assumir com dignidade aquilo que Deus me confia, que espera o melhor de mim. E eu devo responder com amor e ter alegria todos os dias, de ter consciência que sou católico, que estou na igreja, que o inferno não vai poder destruí-la, e porque se assim não fosse, já tinha sido destruída. Completei a corrida, ou seja, passei pela vida vivendo a minha fé honestamente, dignamente. É claro, minha gente, que em alguns momentos de crise, sim, a crise faz parte da vida, nos purifica, mas é preciso que eu, enquanto cristão, guarde essa fé. Eu acho tão bonito quando eu encontro um senhor, uma senhora, e eles me dizem assim, escutei muito isso ao longo da minha vida religiosa, dos meus poucos anos de vida sacerdotal. Quando eu encontro alguém de mais idade que eu, me diz assim: Padre, eu vivo a mesma fé dos meus pais e vou morrer nessa fé. E no meu coração eu digo: louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, olhem, é preciso sim um crescimento, é preciso sim uma abertura do coração, uma seriedade com as coisas de Deus. Assim como nós escolhemos seriamente a profissão, a pessoa que a gente quer viver o lado todo, quer viver a vida toda do lado, é preciso que eu escolha com responsabilidade e desenvolva o meu futuro, que eduque os meus filhos, que busque lapidar, forjar o meu caráter. É preciso também que eu venha cuidar, zelar da minha fé, que vai me dar os céus, que vai me dar a salvação. Como? Olha o que Paulo diz: agora
está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, isso aqui me agrada tanto, essas palavras de São Paulo, um juiz justo. Por quê? Porque Deus, Ele prescrutando os nossos corações, Ele sabe sim todos os dias o nosso sim a Ele, como ontem eu dizia a vocês, o nosso sim diário. Todos os dias Deus sabe a vontade que nós temos de amá-lo, de conhecê-lo, embora caiamos, embora tropecemos tantas vezes, mas Deus de tudo sabe, tudo vê. Um justo juiz, que me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Que manifestação é essa? É a presença de Deus dentro de nós, que norteia os nossos dias, que dá razão às nossas decisões. É a palavra de Deus que nos pede para que nós não desistamos de nós mesmos e lutemos todos os dias para crescermos nessa fé. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Sim, não só através das minhas palavras, mas através do meu testemunho, através da minha vida, das minhas opções, das minhas escolhas. E não existe uma pregação melhor, guardem isso que eu vou dizer a vocês. Não existe uma pregação melhor do que alguém que aprendeu a viver buscando as manifestações do amor de Deus, temendo ser julgado pelo justo juiz. Como assim, padre? Uma dona de casa que é um exemplo, um pai de família que é um homem justo, uma mulher que luta todos os dias para permanecer, para estar em Deus, um homem que vive a dignidade de ser pai, de todos os dias lutar para ver a felicidade dos filhos, construir a vida dos filhos, ser verdadeiramente o estrado da família, o alicerce da igreja doméstica. Não existe nada melhor que um jovem que a gente contempla nos olhos dele esse desejo de crescer, de ser grande em Deus. Não como essas pessoas medíocres que vivem o tempo todo desencontradas, muitas vezes como que perdidas. Os verdadeiros desesperados de plantão. Não existe pregação melhor que um católico que vive a fé, mesmo sofrendo. Onde nós, ao olharmos para dentro de nós mesmos, nós podemos dizer assim: essa força não é minha, ela veio de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o Senhor nunca disse para os apóstolos que seria fácil. O Senhor nunca prometeu para mim nem para você que se nós o servíssemos, nós teríamos uma vida financeiramente estável ou fantasiosa, como nós vemos na televisão,
Venha para cá que você vai ter não sei quantos carros, não sei quantas indústrias, não sei quantas empresas. Eu não conheço nenhum evangelho que me fale isso. Mas eu conheço aquele evangelho que o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ganhar a sua vida, deve perdê-la. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. E quem deixar pai, mãe, irmãos e irmãs neste mundo por causa de mim, receberá 100 vezes mais tudo aquilo que deixar, ou seja, na eternidade em Deus. É por isso que hoje, de uma forma tão digna, o salmista assim cantou, Davi: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. E se existe um tempo que nós precisamos ficar livres do temor, é esse que nós vivemos. Só que eu vou te dizer uma coisa, meu irmão: não adianta e não basta só ter medo de perder a saúde adquirindo o coronavírus. É preciso ter medo também de perder a eternidade e não conquistar a salvação. É preciso também que nós tiremos dentro de nós esse temor, mas tenhamos consciência que Deus nos conduz. Eu desejo a cada um de vocês uma fé firme, uma fé sólida, uma fé digna. Eu desejo que todos nós possamos crescer e descobrir o verdadeiro sentido da vida ao seguirmos o Senhor bondoso, que nos ama, que nos conduz, que derrama sobre nós o seu Espírito, para que não fraquejemos na fé. Esse Pedro do ensinamento, esse Paulo da pregação, também tiveram vidas diferentes da nossa realidade. São Pedro foi o único apóstolo que o Senhor rezou, porque Satanás queria triturá-lo. Olha, Pedro, eu rezei por ti, para que tua fé não desfaleça, porque Satanás está querendo te triturar. Lá na frente o Senhor diz: quando tu fores confirmado na fé, confirma os teus irmãos. Que coisa santa, que coisa digna. E, para a gente concluir, a figura de Paulo, que não conheceu Jesus fisicamente, humanamente. Você pode assim pensar, mas Paulo é um dos 12 apóstolos. Não é não. Paulo é o 13º apóstolo. A experiência de Paulo é uma experiência após a ascensão. O Senhor já estava lá e o chamou aqui. Como me chamou, como te chamou. E essa experiência de Paulo, naquela queda, onde ele perdeu a visão, e o Senhor perguntou assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo responde a Jesus. E Saulo responde: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus de Nazaré, a quem você, Saulo, está perseguindo. Que nós possamos, meus irmãos, sermos homens e mulheres tementes a Deus, incapazes de praticarmos a maldade em um mundo tão maldoso, mas voltando o nosso coração e a nossa atenção
para crescermos todos os dias da amizade com Cristo e um dia alcançarmos os céus. Salve Roma, salve Pedro, salve Paulo. Feliz és tu, Simão, feliz és tu também, Paulo, por nos indicarem o caminho da verdadeira doutrina, onde nenhum usurpador, onde nenhum enganador vai nos tirar do caminho dos céus, porque cremos nessa doutrina que está ligada nos céus, porque cremos que a nossa coroa imperecível está lá nos esperando, que é a nossa salvação. E por fim, eu volto a atenção fazendo uma súplica à Rainha dos Apóstolos, que nos faça a nós todos sermos apóstolos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade, em meio aos nossos amigos, para que assim possamos todos indicar o caminho dos céus.